Da bebe. O que você está comendo? Tá compartilhando, gente? Sim, tá sim. Tá bom. Então, vamos começar. Questão 1, eu vou lendo, e aí a gente vai discutindo a questão certa e explicando, assim, as questões erradas. Questão 1. Um registro de débito na contabilidade de uma empresa tem o efeito de: A. Aumentar os ativos e reduzir os passivos. B. Aumentar tanto os ativos como os passivos. C. Reduzir tanto os ativos como os passivos. D. Neutralidade, não alterar nenhum dos dois. E E. Reduzir os ativos e aumentar os passivos. Um registro de débito. As contas devedoras, elas têm natureza de aumentar o ativo. Elas estão normalmente, assim, não utilizando como regra, como 100%, mas as contas do ativo normalmente têm natureza devedora. Então, um registro de débito tem a característica de aumentar o ativo e reduz o passivo. Aumentar tanto os ativos como os passivos. Não, né? Aumenta os ativos, mas reduz os passivos, porque aumentaria os passivos se fosse um registro de crédito. Reduzir tanto os ativos quanto os passivos, não, né? Um aumenta e outro reduz. Neutro, não. E é o contrário, né? Nessa aí, aumenta os ativos e reduz os passivos. Então, é basicamente sobre a natureza geral das contas que ficam no ativo, no passivo e no PL. Entender a natureza das contas, mas não levar necessariamente como uma regra de 100%, porque existem exceções. Vamos para a questão 2. Julgue o item subsequente a respeito do livro diário, do livro razão e do balancete de verificação. Uma das finalidades do balancete de verificação é auxiliar na conferência da correta aplicação do método das partidas dobradas, pois o total devedor deve ser igual ao total credor. Ou seja, para cada débito em uma ou mais contas, deve haver crédito de igual valor em uma ou mais contas. A questão está certa, porque é exatamente isso aqui. O balancete de verificação serve, né, para a gente verificar ali ao final de todos os lançamentos se as contas bateram. E quando a gente fala de método das partidas dobradas, é exatamente sobre isso, né? No lançamento, a soma dos créditos tem que ser igual à soma dos débitos, independente de ter 5 créditos, um débito ou vice-versa, tem que bater. A soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos. Então, aqui fala exatamente isso,
e isso é transferido para o balancete exatamente como forma de provar esse método das partidas dobradas. Questão 3. Sabendo que a contabilidade registra apenas os eventos contábeis que impactam economicamente a equação básica contábil, ativo igual passivo mais PL, assinale a opção correspondente a evento que afeta a equação contábil. Então, isso aqui é importante porque existem pegadinhas em listas de exercício, em provas em relação a isso, porque a gente acha que qualquer coisa chega de fato a afetar a nossa equação contábil, mas não. Basicamente, a equação contábil só é alterada quando a gente mexe no caixa, né? Mexe no quando entra, sai dinheiro, quando basicamente isso, quando de fato mexe nas contas. Então, vamos analisar aqui as opções. Letra A, análise de proposta de fornecedor. Você está analisando uma proposta, não é, você está analisando. O analisar pode vir a alterar, né, a equação básica, mas não aconteceu alguma coisa, você está analisando para quem sabe acontecer, né, alguma alteração no seu caixa, nas suas contas. Então, não afeta a equação. Anúncio de imóveis para venda. Não altera também. Você está anunciando, mas você não, de fato, vendeu. Então, não altera a equação. Cotação de empréstimos em estabelecimentos bancários. Exatamente a mesma coisa. Você está cotando, não de fato, né, fez um empréstimo. Contratação de empregados. Você contrata os empregados, mas isso de fato vai alterar a sua equação quando, por exemplo, você pagar esses empregados, esses funcionários. Não, o ato de contratar não altera assim instantaneamente a equação. Então, a resposta correta é a letra E, que é aquisição de materiais à vista. Fala, né, até aqui na opção à vista. Então, sai um dinheiro do seu caixa, ou seja, isso já altera a sua equação, e você está adquirindo, né, estoque, né, adquirindo material. Então, isso aqui efetivamente mexe na sua equação. No que diz respeito a balancete, julgue o item que se segue. A inversão de um lançamento em duplicidade mantém a igualdade entre as colunas de débito e crédito. É exatamente isso o que eu expliquei anteriormente em relação a podem existir 5 créditos, 2 débitos, podem existir 1 crédito e 6 débitos, mas a soma dos débitos ao final do lançamento tem que ser igual à soma dos créditos. Isso aqui, método das partidas dobradas, então a resposta é certa também. Questão 5. Dados os lançamentos patrimoniais, classificar da seguinte forma: conta devedora, conta credora, o grupo que pertence, ativo, passivo, PL, receita e despesa, com divisão entre circulante e não circulante, quando cabível. Lembrando que o que difere entre uma conta estar circulante ou não circulante é se excede ou não o prazo do exercício, né? Mas, enfim, a gente basicamente tem que classificar essas contas em relação à natureza delas e ao grupo que elas ficam dentro do balanço patrimonial ou da DRE. Capital social é uma conta credora, patrimônio líquido. Para fazer esse tipo de atividade aqui da lista, é bom você lembrar da explicação do professor, que ele fala, né, da natureza das contas. Então, a gente fala de contas do ativo, normalmente tem a natureza devedora. Contas do passivo e do PL, normalmente tem natureza credora. Isso não é determinante, porque existem exceções que estão aqui, vou falar sobre elas,
mas, no geral, é isso que acontece. Duplicatas a receber, natureza devedora, ativo circulante, capital a integralizar. Aqui, ó, aqui é uma exceção. Capital a integralizar entra no patrimônio líquido. Patrimônio, como eu acabei de dizer, patrimônio líquido normalmente tem natureza credora, mas como ela é uma conta que entra negativa no PL, porque é um capital a integralizar, que não efetivamente está dentro do seu capital, ela tem natureza devedora e não credora. Receita de serviço. Credora, receita DRE, salários a pagar, credora, passivo circulante, despesa de salário, devedora, despesa na DRE, e em relação às contas de despesa e receita da DRE, as contas de despesa normalmente têm natureza devedora e as contas de receita normalmente natureza credora. Então, obra de arte, ativo não circulante, de investimento, débito, prejuízos acumulados. É uma conta devedora exatamente pelo mesmo sentido da explicação de capital a integralizar, porque ela entra negativo, né, no seu PL. Então, prejuízos acumulados são de natureza devedora. Veículos, ativo não circulante imobilizado, devedor. Terrenos, ativo não circulante imobilizado, devedor. Caixa, ativo circulante, devedor. Clientes, ativo circulante, devedor. Empréstimo, 90 dias, passivo circulante, credor. Bancos, ativo circulante, devedor. Aplicação financeira de curto prazo, entra no ativo circulante. Se é de curto prazo, também entra no disponível. Natureza devedora. Reserva de lucros, PL, credora. Empréstimos de 500 dias, passivo não circulante. Bom sempre estar atento também em relação a curto prazo, 90 dias, 500 dias, porque, né, às vezes dá uma confundida e a gente erra um exercício todo por conta disso. Então, empréstimo 500 dias, passivo não circulante, credor, estoques, ativo circulante, natureza devedora. Questão 6. Para cada conta, aponte a sua natureza, devedora ou credora, bem como seu respectivo grupo, ativo, passivo, PL, despesa ou receita. Mais contas, né? Mesma coisa do exercício anterior, não muda. Caixa, natureza devedora, ativo, capital social, natureza credora, PL, financiamento, credor, passivo, receita de serviço, credor, DRE, receita, despesa com combustível, natureza devedora, despesa na DRE, contas a receber, natureza devedora do ativo, computadores, devedor, ativo, contas a pagar, credor, passivo, terrenos, natureza devedora, ativo, móveis e utensílios, natureza devedora, ativo, estoques de mercadoria, natureza devedora, ativo, despesa com publicidade e propaganda, devedor, DRE, despesa, despesa com energia, natureza devedora. Entra despesa também da DRE, empréstimos a pagar, credor passivo, dividendos a pagar. Natureza credora passivo, receita de vendas. Natureza credora entra na receita, DRE, depreciação acumulada, credor ativo. Aqui, ó, também é uma conta, isso aqui é uma conta retificadora, né, do ativo, que a gente fala de exaustão, depreciação, que são contas, né, retificadoras do ativo, e é uma conta que fica no ativo. Como eu disse, o ativo normalmente tem natureza devedora, mas entra negativo no seu balanço. Então, é uma conta
contrária à natureza das contas do ativo. Então, é uma conta credora. Entra no ativo. Software, devedor, ativo, despesa com energia elétrica. Natureza devedora, despesa na DRE. Capital a integralizar, devedor, como eu expliquei anteriormente, no patrimônio líquido. Prolabore a pagar. Natureza credora, passivo. Agora a gente vai entrar numa questãozinha maiorzinha, né, que é onde efetivamente a gente vai fazer lançamentos. Então, observe os fatos contábeis a seguir que afetam a contabilidade de uma entidade. Então, eu vou pegar e já vou direto aqui para ir discutindo com vocês. Então, o lançamento 1 é sobre integralização de capital. Integralização de capital, 410 mil em dinheiro. Você está integralizando seu capital, é um débito em caixa, um crédito em capital social. Como foi dito que é em dinheiro, é no seu caixa. Se fosse transações, cheques, seria débito em banco, mas como ele fala em dinheiro, ou se fosse à vista, o débito em caixa, 410 mil, e um crédito em capital social, 410 mil. Lançamento 2. Aquisição de 2 automóveis no valor de 220 mil, tendo sido 50% pagos à vista e 50% serão pagos em 6 dias. Então, é um débito em veículos, né? Porque você comprou, isso entrou no estoque da sua empresa, então 220 mil, débito em veículos. E para pagar, você pagou metade e daqui a 6 dias você vai pagar a outra metade. Então, 220 mil dividido por 2, né, por 2 parcelas, 110 mil em cada lançamento, e 50% pagos à vista, então é um crédito em caixa, está saindo o dinheiro do seu caixa, 110 mil, e os outros 50% serão pagos, não efetivamente saíram do seu caixa nesse exato momento, então é um outro crédito também de 110 mil em contas a pagar. Também poderia ser um crédito em fornecedores, por exemplo. São contas com a mesma finalidade. Terceiro lançamento. Compra de mesas e cadeiras por 50 mil reais. Você está comprando, né? Se você está comprando, você acredita caixa, né? Está saindo dinheiro do seu caixa por 50 mil. Mesas e cadeiras, né? Estoque. Mas aí a gente fez um débito aqui de imóveis para ficar mais fácil na hora de colocar nos razonetes. Então, basicamente, um lançamento bem simples esse daqui. Prestação de serviço de consultoria no valor de 90 mil, tendo sido metade à vista e metade a prazo. Você está prestando serviço, né? Receita de serviço. Receita tem uma natureza credora, então 90 mil. Crédito de receita de prestação de serviços, 90 mil. Aqui é a mesma coisa que o lançamento anterior, só que o anterior é em relação ao pagamento, em 2 parcelas, e esse lançamento 4 aqui é em relação a recebimento, em 2 parcelas. Então, você prestou um serviço e você recebeu metade à vista, né? 90 mil dividido por 2 parcelas. Então, um débito em caixa, porque assim que você prestou, você recebeu à vista, 45 mil, e metade a prazo, você vai receber. Então, outro débito de mesmo valor, 45 mil, em clientes. Ou então também poderia ser contas a receber. Mesma natureza também, mesma finalidade. Pagamento de salários de colaboradores de 25 mil. Então, é um débito em despesa de salários, né? Porque você tem
os funcionários, você tem uma obrigação de pagar é uma obrigação que você tem com os funcionários, né? Uma despesa fixa. Então, o salário, despesa de salário, 25.000. Como você está saindo dinheiro do seu caixa, porque você está fazendo um pagamento, você credita caixa 25.000. Lançamento 6, foram recebidos 50% restantes dos serviços de consultoria prestados. Aí aqui a gente volta no lançamento 4, que foi o de prestação de serviço. Lembra que eu falei que a gente recebeu 45.000 e tinha metade a prazo para receber. Você ainda não recebeu, mas você vai receber. Nesse lançamento 6 aqui, você vai receber por essa parcela aqui que você ainda não tinha recebido efetivamente. Então, você vai pegar essa conta, você tem um débito, né? Você tem algo a receber de clientes e você vai creditar o que você tem a receber para você zerar essa conta no seu Razonete, porque era uma coisa que um direito seu que você tinha a receber, e quando você recebe o restante, você credita a conta, o que falta, para você zerar no Razonete. Você não tem mais nada a receber, né? A dívida foi quitada. E um débito em caixa porque você recebeu de 45.000 igualmente. Aqui a gente passa para os razonetes, né? Uma dica: quando você está fazendo os lançamentos, para não ter risco de errar, porque acontece muito isso, da gente acabar esquecendo, né? Porque são muitos lançamentos, são muitos valores e acabam sendo muitos razonetes. Para você não esquecer de a cada lançamento você já vai abrindo um razonete, para não ter o erro. Eu fiz separadamente para explicar melhor os lançamentos, ficar mais claro, né? Mas quando você realmente estiver fazendo o exercício, a lista, ou qualquer exercício do livro, faz tudo na ordem certinha. Faz um lançamento, já passa para o razonete, para não ter risco de você errar uma questão inteira por conta de soma, de subtração, ou porque esqueceu de colocar um valor que você fez o registro no lançamento. Então, aqui a gente passou tudo para os razonetes, certinho, né? Caixa, aqui, débito, crédito, aí, natureza devedora, clientes, que nem eu falei. Você tinha aqui 45.000 você zerou, porque você não tem mais nada a receber. Móveis, contas a pagar. Passando tudo para o razonete certinho, pegando a natureza de todas as contas, você vai passar para as demonstrações. Que é aqui. Demonstração do resultado do exercício e balanço patrimonial. Você vai pegar os valores, né, depois da soma, da subtração dos razonetes, o valor que ficou nos razonetes, e passar do jeitinho que vocês aprenderam anteriormente para as demonstrações contábeis. Demonstração do resultado do exercício, as receitas, então, receita de serviço ficou 90.000 nos razonetes, despesas de salários 25.000, tendo um lucro de 65.000. Aqui também, igualmente, passando para o balanço patrimonial, ativo circulante, né, caixa 315.000, ativo não circulante, móveis 50.000, veículos 220.000, seguindo as mesmas regrinhas, a mesma coisa, a mesma ordem de circulante, não circulante, realizava a longo prazo, toda a estrutura do balanço patrimonial, que você já sabe. No final, vocês também sabem que tem que bater. Caso não tenha batido, alguma coisa foi feita errado, ou nos lançamentos, ou na soma dos razonetes, ou na subtração dos razonetes, né? Porque você soma os, os valores devedores, soma os valores credores e depois subtrai um pelo outro. O que for, qual lado for maior, vai ser a natureza dessa conta. E basicamente é isso. A questão
8, 9 e 10, a Luísa vai fazer com vocês. E é isso. Alguma dúvida, pessoal, em relação a alguma questão? Acho que não. Então, vou compartilhar aqui minha tela e vamos lá. Vou interromper aqui o compartilhamento. Pronto. Conseguem ver minha tela já? Então, vamos lá. Parou. Questão número 8. Faça os lançamentos dos seguintes eventos quando necessário. Aí, a questão nos lista alguns eventos e a gente vai fazer. Integralização de capital, sendo 12 mil em dinheiro e um terreno avaliado em 15 mil. Aí o lançamento vai ser o débito em caixa, de 12 mil, relacionado à quantia em dinheiro, débito em terreno, no valor de 15 mil, e capital social em 27 mil. Evento B. A editora da revista Gente enviou gratuitamente o exemplar mensal da revista e um boleto de assinatura para os 11 meses seguintes. A empresa não gostou da revista e rasgou o boleto de assinatura. Então, como não houve de fato nenhuma transação, esse lançamento B ele não tem lançamento, porque não implicou, não alterou em nada nenhuma das contas da empresa. Evento C. Receita de serviços de 3.400, tendo recebido 1.400 à vista e o restante será recebido a prazo. Aqui. Então, vai ser débito em caixa de 1.400, débito em clientes, né, referente ao valor que foi parcelado, de 2.000, e o crédito em receitas de serviço, no valor total de 3.400. Evento D. Assinatura de um contrato de empréstimo bancário no valor de 34 mil depositados nessa data na conta corrente da empresa. Como o valor já foi depositado, né? Então faz o lançamento, o débito no banco da empresa, no valor de 34 mil, e o crédito em empréstimos. Evento E. Aquisição a prazo de material de consumo no valor de 1.200. Vai ser o débito de material de consumo em 1.200 e crédito em fornecedores, já que a empresa não diz que foi pago. Aqui fala que é a prazo, por isso que é fornecedores. Evento F. Compra de um automóvel Civic no valor de 25 mil, tendo sido pago 10 mil em cheque e o restante pago por meio de cessão de terreno da empresa. O evento F vai ser o débito em veículos, né, pela entrada do Civic, e o crédito vai ser em bancos e em terreno. O fone tá... Alguém tem alguma dúvida? Achei que tinha ouvido alguém. E o crédito em terrenos, porque a empresa cedeu o terreno para a compra do Civic. Evento G. Recebimento de 25 mil em dinheiro referente a um serviço que será prestado pela empresa no próximo ano. Então, é o recebimento adiantado. O débito é em caixa e o crédito em receita antecipada. Evento H. Pagamento de despesa de salário do mês no valor de 3.900 em cheque. Vai ser o débito em despesa de salários e o crédito em bancos. Alguém tem alguma dúvida com essa questão? Então, vou prosseguir. Questão número 9. A seguir estão apresentadas as contas patrimoniais e de resultado da prestadora de serviço Solar Ltda. Em 31/12 de X3.
Aí ele dá que caixa equivalente não dá o valor, capital também não, nem do lucro acumulado. A gente vai ter que calcular esses valores. Aí dá de despesas diversas, despesas com material, material de escritório, fornecedores, despesa de aluguel, contas a pagar, máquinas e equipamentos, receita de serviço, empréstimos, valores a receber e prédios. E informa que durante o ano de X3 ocorreram os seguintes eventos. Houve um aumento de capital pelos sócios em dinheiro em 20 mil. Os empréstimos bancários foram captados nesse exercício. Os recebimentos dos clientes no período totalizaram 11 mil. O valor total pago a fornecedores no período foi de 2.310. Os prédios foram adquiridos nesse ano à vista. Vendeu máquina e equipamento à vista por 25 mil. E dos lucros do período, a empresa pagou dividendos no total de 2 mil. Os sócios iniciaram o ano de X3 com caixa que era 100 reais, quer dizer, e 50 mil de capital social para lucros e prejuízos. Não havia saldo inicial para lucros e prejuízos. Ele pede para a gente fazer o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a demonstração do fluxo de caixa e a DMPL, ou seja, todas as demonstrações. E informar para a gente os saldos. Na DRE, o que vai entrar é a receita de serviço, no valor de 20 mil, que teve... Cadê? Aqui, receita de serviço, 20 mil. E as despesas são as despesas diversas, despesas com material de escritório e despesa de aluguel, que vão totalizar 10.900, gerando um lucro líquido do exercício de 9.100. Na demonstração do fluxo de caixa, no fluxo operacional vai entrar o recebimento de clientes e o pagamento de fornecedores. São essas as atividades que têm a ver com a operação da empresa, né? Que é o recebimento dos clientes e pagamento de fornecedores. No fluxo de investimento vai entrar a aquisição do prédio, né? Que foi nesse ano, e a venda de máquinas e equipamentos. Também vai entrar no fluxo de investimento. Já no fluxo de caixa de financiamento vai entrar o aumento de capital, no valor de 20 mil, o pagamento de dividendos e a obtenção de empréstimo, né, que são os meios que a empresa se financia. E vai gerar o saldo inicial do caixa equivalente era de 100, aí houve uma variação de 18.190, que é a soma de todos esses saldos, né, do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento, gerando um saldo final de caixa equivalente de 18.290. Na DMPL, o saldo inicial do capital era de 50 mil, aí houve um aumento de capital no valor de 20 mil, totalizando 70 mil de capital social. Não teve formação de reserva. E o lucro foi de 9.100, menos a distribuição de dividendos, que o enunciado nos informou, totalizando 7.100 de lucro acumulado, gerando um patrimônio líquido de 77.100. O balanço patrimonial no ativo ficaram o caixa e equivalente de caixa, no valor dos 18.290, material de escritório 2.400, valores a receber 23.400, ativo não circulante ficou imobilizado, que é as máquinas e equipamentos, e o prédio. No passivo circulante ficou contas a pagar de 9.500, empréstimos de 22.500, fornecedores de 3.550, e no patrimônio líquido ficou os 77.100,
né, de 70 de capital e 7,100 de lucros acumulados. E totalizando um total de ativo de 112.650, igual ao passivo mais PL, 112.650. Então, agora vamos responder as questões. O caixa gerado e consumido pelas atividades operacionais. Esse aqui a gente vem aqui e olha na DFC, que dá 8.690. Coloca 8.690. O caixa gerado ou consumido pelas atividades de investimento, menos 31.000. Aqui vai dar menos 31 fechado? Deixa eu ver. 31. Caixa gerado ou consumido pelas atividades de financiamento, que deu 40.500. 40.500. O resultado do período, né, o lucro do período, foi 9.100. O valor do ativo total. A gente olha aqui, ativo total deu 112.650. Passivo total deu 35.550. 35. E o patrimônio líquido foi 77.100. Alguém tem alguma dúvida? Vou seguir para a questão 10, então. A empresa Sonata Equipamentos Musicais apresentou o seguinte balanço patrimonial em 31 de janeiro de X0. No ativo tinha bancos e terrenos, totalizando ativo total de 25.000. E no passivo, contas a pagar, IPL e capital social, né? Totalizando 25.000 também. Os eventos que ocorreram no mês de fevereiro de X0 foram, aí eles nos listam alguns eventos e pede para a gente fazer o registro dos eventos contábeis, referente ao mês de fevereiro, do livro diário e transferir para os razonetes. Após fazer isso, a gente tem que elaborar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Então, vamos lá. Em 3 de fevereiro, teve a obtenção de empréstimo para pagamento em 36 meses no valor de 10.000. Aqui, lançamento, bancos, no valor de 10.000 e empréstimo longo prazo, no valor de 10.000 também, obtenção de empréstimo. No dia 5/2, teve o pagamento da primeira parcela de contas a pagar de R$1.000. Então, o débito em contas a pagar e o crédito em bancos. No dia 10 de fevereiro, houve um aumento de capital por meio de depósito bancário no valor de R$1.000. Aí vai ser o débito em banco e o crédito em capital social. No dia 12 de fevereiro, a empresa prestou serviço no valor de 1.200 e o cliente irá pagar em 10 dias. Ou 10 dias não, 60 dias. Então, vai ser um débito em clientes, né, porque vai ser um pagamento a prazo, e o crédito em receitas de serviços. Dia 13
dia 13 de fevereiro, houve a compra a prazo de material de escritório no valor de R$ 500, que é aí o débito em material de escritório e o crédito em fornecedores, já que fala que a compra vai ser a prazo. No dia 16/2, houve o pagamento de energia elétrica utilizada no mês, no valor de R$ 60. Então, vai ser despesa de energia elétrica e o crédito em bancos. No dia 19 de fevereiro, teve aquisição de terrenos no valor de 5.000. Metade do valor foi pago à vista e outra metade será quitada no próximo mês. Então, vai ser o débito em terrenos, crédito em bancos no valor pago à vista e o crédito em contas a pagar no valor que vai ser pago no próximo mês. E o último evento teve o pagamento de salários, aluguel e despesas financeiras do mês, no valor de R$ 600. Então, é despesas diversas e o crédito em bancos. Depois é só passar os eventos para o razonete. Aqui temos os razonetes do banco, terrenos, receita de serviço, contas a pagar, capital social, né? Todos os razonetes. E fazer a demonstração do resultado. Receita de serviço totalizou 1.200 e as despesas, despesa de energia, as despesas diversas, totalizaram 660, dando um lucro líquido de R$ 540. No balanço patrimonial, ficaram o ativo circulante, bancos, clientes e material de escritório, que deram 23.540. No ativo não circulante, o imobilizado de terrenos, no valor de 15.000, totalizando um ativo de 38.540. No passivo circulante, ficou contas a pagar, no valor de 6.500, e fornecedores, no valor de 500. No passivo não circulante, os empréstimos de longo prazo, no valor de 10.000. E no patrimônio líquido, o capital social de 21.000 e o lucro de 540, totalizando o passivo mais PL, 38.540, né? Deram igual. E agora vamos responder o que se pede. Qual o saldo do ativo 1? O ativo deu 38.540. Vamos botar aqui. Foi no lugar errado. 38.540. O passivo 17.000, né? Passivo circulante mais o não circulante. Vai dar 17.000. E o patrimônio líquido aqui vai dar 21.540. O valor do resultado do exercício foi 540, né? Aí pergunta, no diário tem quantos lançamentos com um débito e mais de um crédito? A gente olhando aqui, vai ter apenas um, o lançamento do dia 19. Deixa eu botar em negrito para ficar melhor.
19. No diário tem quantos lançamentos com um crédito e mais de um débito? Então, não tem nenhum lançamento que tenha mais de um débito e um crédito. Então, coloque aqui. Nenhum. E finalizamos a lista. Alguém tem alguma dúvida dessa lista ou de outra questão? Então, acredito que não. Vou encerrar aqui a gravação. Stop recording.